Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre algumas ideias do livro Tribos, do Seth Godin, sabe? A gente pegou uns trechos da tradução brasileira para explorar um pouco. Oi. Sim, um tema bem atual, né? Como esses grupos se formam, o papel do líder. Isso, e como isso funciona hoje em dia, no digital, dentro das empresas. A ideia é sacar o que está por trás dessas conexões. Legal. E para começar, o material cita um exemplo que eu achei bem interessante. O Joel Spolsky. Como é que ele, na prática, assim, conseguiu mudar o jogo para os programadores, criando uma tribo tão forte? Olha, o caso do Spolsky é muito bom, porque ele ilustra bem a essência do que o Golding fala. Ele não criou só um blog, né? Não foi só uma ferramenta. Não, ele iniciou uma conversa de verdade, sabe? Sobre como gerenciar empresas de software de um jeito mais humano, mais eficaz. Ah, entendi. Ele viu uma necessidade ali. Exato. Viu que os programadores queriam mais do que só codificar. Queriam entender o negócio, o gerenciamento. E ele deu a plataforma, deu a voz para essa galera. E a tribo veio daí, dessa troca. Veio dessa partilha de ideias, desse desejo de melhorar como as coisas eram na indústria. Ele conectou gente que talvez se sentisse meio sozinha com aquelas preocupações. Faz todo sentido. E essa coisa da conexão é central mesmo, né? O Godin define tribo assim: gente conectada entre si, a um líder e a uma ideia. Parece uma coisa bem... Humana? É fundamental, essa necessidade de pertencer. Tipo o Grateful Dead, que sempre falam, como eles mantiveram aquela base de fãs por décadas, mesmo sem vender horrores de discos, o que tinha ali. O Grateful Dead é o clássico dos clássicos para ilustrar isso. Mostra como a conexão pode ser mais forte que, sei lá, que número de vendas. Eles até incentivavam gravar os shows, né? Uma coisa meio... Totalmente na contramão. Eles criaram um senso de comunidade, de posse compartilhada. Foi uma generosidade que fidelizou de um jeito único. A tribo participava ativamente, não era só consumir. Não era passivo, de jeito nenhum. E essa interdependência que o Godin marca, o líder precisa da tribo, a tribo precisa do líder, e tem que ter um propósito comum ali no meio. E a tecnologia hoje, blogs, redes sociais, tipo o Gary Vaynerchuk, que o material cita. Então, a tecnologia, tipo essas ferramentas que você falou, ou o que o Gary Vayner faz com a Wine Library TV, elas são, na verdade, facilitadoras, amplificam essa dinâmica que já existe. O Vaynerchuk, por exemplo, ele não está só vendendo vinho. Ele está compartilhando uma paixão, né? Exato, paixão, conhecimento de forma aberta. Ele construiu um movimento em torno disso. A ferramenta ajuda, mas o motor é a conexão humana. E essa liderança não é só para quem está famoso, certo? O livro fala da Mish Matthews, na Microsoft, uma liderança interna. Pois é. O caso da Matthews é super importante, porque quebra essa ideia de que líder é só quem está lá na frente no palco. Ela moldou o marketing da Microsoft por dentro. Sim, liderou uma tribo interna. Mostra que liderança é menos sobre o cargo e mais sobre ter iniciativa, conectar pessoas em torno de uma visão. No caso dela, a visão de como o marketing da empresa devia ser. E o Godin argumenta que hoje, com tanta ferramenta, qualquer um pode fazer isso. Basicamente, sim. A comunicação ficou mais democrática, né? Não precisa mais ter um título pomposo ou controlar um jornal para começar um movimento. A barreira para liderar, digamos assim, caiu bastante. Isso me lembra a figura do herege que ele descreve. Aquele que desafia o sistema. O exemplo do Thomas Barnett no Pentágono. Né? Um pesquisador sem patente militar formal, E influenciou como o Pentágono via as coisas. com certeza. O herege é quem olha para o sempre foi feito assim e pergunta por quê. O Godin questionou coisas básicas da estratégia e, pela força das ideias e da comunicação, mudou o pensamento de uma instituição enorme. Então liderar muitas vezes é ir contra a corrente. Muitas vezes é ter a iniciativa de apontar um caminho novo, mesmo que não seja confortável. E o Godin fala muito do medo, né? O medo como o maior obstáculo. Isso. Mais do que não saber fazer, o que paralisa é o medo de errar, de ser criticado, de não dar certo. Superar isso é o primeiro passo para quem quer liderar alguma mudança. Então, tá. Se não precisa de permissão formal e o medo é o vilão, o que é que precisa mesmo para criar e liderar uma tribo hoje? Olha, de forma bem direta, são 3 coisas, eu diria. Primeiro, uma visão clara. O que você quer mudar ou criar? Segundo,
A habilidade de conectar gente que pensa parecido ou tem a mesma paixão. E terceiro, E terceiro, fundamental, a iniciativa de fazer. de agir. É mais sobre começar algo do que só administrar o que já existe. Começar do zero, mesmo que pequeno. Exato. E aí entra um ponto legal que o Godin desmistifica. Aquela ideia de que você precisa de muita gente, de agradar todo mundo para começar. O tal mito da pluralidade. Ah, sim. Não precisa ser maioria. Não mesmo. Pensa no CrossFit ou no Patients Like Me. São tribos super fortes, unidas por paixões ou necessidades bem específicas. Michos, mas com uma força incrível. Os líderes ali criaram o espaço para essa conexão acontecer. Faz sentido. Então, resumindo tudo, a mensagem principal parece ser que liderança hoje é mais acessível, distribuída, e que ela vive dessa paixão da generosidade e da coragem de começar algo novo. É isso aí. Liderança que desafia o conformismo. E tem um jeito poderoso de fazer isso, que é o exemplo do Jerry Sterling lá no Vietnã. Dos desvios positivos. Esse mesmo. Ele não chegou lá com a solução pronta para a desnutrição infantil. Ele foi procurar famílias pobres com os mesmos recursos das outras, mas cujos filhos eram saudáveis. E o que ele fez? Ele entendeu o que elas faziam de diferente, coisas simples, replicáveis, e deu um jeito de espalhar isso. Ele amplificou uma solução que já existia ali, na própria comunidade. Nossa, que sacada! Liderar observando e valorizando o que já funciona. Exatamente. Reforça a ideia de que a liderança pode vir de muitos lugares. E aí, bom, acho que fica uma provocação final para quem está ouvindo, né? Qual seria? Se a liderança hoje nasce mais da iniciativa e da fé numa ideia do que de um cargo, que pequeno movimento, centrado numa paixão, numa necessidade que você vê, você poderia começar hoje, mesmo sem nenhuma autoridade formal.